do indivíduo ao divino. Manifestações do amor divino. Ao redor do mundo, a humanidade hoje é sacudida violentamente por vários problemas sérios. Quando um problema é resolvido, outra série aparece inesperadamente. A razão dessa situação é a ausência de um relacionamento correto entre o indivíduo e a sociedade. Para começar, devemos tomar nota de 4 entidades. A primeira é o poder, que pode resolver qualquer problema em um momento. A segunda é o universo criado. E a terceira, a entidade coletiva, sociedade ou comunidade. A quarta é o indivíduo. Essas 4 não são entidades isoladas. O corpo consiste em diferentes órgãos que realizam diferentes funções e são partes integrantes do corpo. Por exemplo, a mão tem uma palma que tem dedos. Todos estão integralmente relacionados. De maneira similar, a função primária deve ser reconhecida. Só quando a função primária for entendida é que o segredo da criação pode ser apreendido. Quando esse segredo for entendido, o significado da sociedade será evidente. Então, a função do indivíduo poderá ser compreendida. Como reconhecer? Ao desenvolver as qualidades sagradas e adorar o Ser Supremo, o indivíduo entenderá o segredo da criação e a importância da sociedade. Hoje, se você quer entender a natureza, você tem que entender a sociedade. A comunidade é composta de indivíduos reunidos. Esta união de indivíduos é fundamental para a realização do divino. 3 regras para a promoção da ação coletiva. Tome-se, por exemplo, a presente conferência. Aqui estão reunidas pessoas de diferentes países, professando diferentes religiões e pertencendo a diferentes culturas. Mas qual é o fator comum que as une? É a crença no princípio Sai que as uniu. Todas elas estão tratando de encontrar a unidade na diversidade. Para promover a unidade, o conceito de Samasti, ação coletiva, deve ser entendido. Existem 3 regras a serem observadas na promoção da ação coletiva: falar a verdade, fale o que é agradável, nunca fale o que é verídico, mas não é agradável. A verdade é da maior importância, seja quando consideramos a moral, a vida mundana ou o progresso espiritual. Do ponto de vista ético, você deve falar a verdade. No contexto da vida mundana, você deve falar o que é agradável. Do ponto de vista espiritual, você deve evitar o que é desagradável, ainda que aquilo seja verdade. A Bhagavad Gita também ensina que o indivíduo não deveria pronunciar palavras que causem agitação, mas falar a verdade, que é tanto agradável como salutar. 3 faces da realidade. Existem, de forma semelhante, 3 conceitos no Vedanta relacionados com o que constitui a verdade. A que se relaciona ao Supremo, à existência mundana, à sobreposição do físico ao espiritual. Esses 3 não variam entre si. Eles são a mesma coisa em 3 formas diferentes,
como o oceano, as ondas e a espuma. O mesmo frescor e sabor que existe no oceano são encontrados na onda e na espuma. Para reconhecer a natureza do divino, o primeiro passo é entender o processo social, começando com o divino. Você entenderá a criação, tornar-se-á constante com a sociedade e compreenderá o papel do indivíduo. O processo do entendimento é um processo integral relacionado um com o outro. Sem o indivíduo, não pode haver sociedade. Sem a sociedade, a criação não faz sentido. Apesar de diferentes termos terem sido usados na linguagem vedântica para descrever os diferentes níveis de consciência, o entendimento completo desse processo unificador é que o indivíduo prossegue do social ao cósmico e daí ao divino. A relação entre o indivíduo e Deus deveria ser entendida adequadamente. Deus é a totalidade que tudo abarca. O indivíduo tem que vivenciar a sua unicidade com o universal. Esse universal tem sido chamado de a forma cósmica do divino. Todos os seres que você vê aqui são manifestações da forma cósmica. Isso quer dizer que todos são inerentemente divinos. Devido à obsessão com a condição de separação do indivíduo, este deixa de ver a sua existência cósmica. Esqueça-se do ego e reconheça a sua essência espiritual. O apego ao corpo é a causa da perda da paz pelo homem. O homem explorou tudo no mundo externo, mas não chega a reconhecer a sua natureza verdadeira. Como resultado disso, ele criou o divisionismo. Uma vez que ele conhecer o seu verdadeiro ser real, ele não terá sentimento algum divisionista. Ele reconhecerá a unicidade de toda a vida. A função do voluntário sai. Por que esta conferência está sendo realizada? Neste contexto, 3 coisas são altamente significativas. Primeiro, quais devem ser as características das pessoas na organização SAI? Seus corações devem ser serenos como a lua. Suas mentes devem ser puras como a manteiga. Suas palavras devem ser doces como mel. Somente quando você tiver um coração sereno como a lua, uma mente pura como a manteiga e uma linguagem doce como o mel, é que você será um membro digno da organização. Quando essas 3 qualidades estiverem presentes, haverá divindade. No Bhagavad Gita, Krishna aconselha Arjuna a abandonar todos os dharmas, deveres, códigos de conduta, e a refugiar-se nele. Os dharmas que devem ser abandonados estão relacionados com o corpo e são a causa de inúmeras preocupações. O amor de Sai é o solvente seguro para todas essas preocupações. Bhagavan cantou um poema em Telugu descrevendo as diferentes preocupações desde o nascimento até a morte, às quais os homens estão sujeitos. Enquanto você não entender o funcionamento da natureza, tudo será preocupação. Porém, uma vez que você entender,
você será sempre feliz. Esse entendimento o levará à consciência do divino. Uma vez que a natureza do divino for entendida, todas as experiências serão cheias de bem-aventurança, da mesma forma que a doçura do açúcar está presente nos diferentes tipos de doce. Vedanta e a ciência proclamam a mesma verdade. Reconheça que a divindade está presente em cada um e é a mesma. Essa foi a verdade proclamada pelo Vedanta. Os cientistas estão agora chegando ao mesmo ponto de vista através de diferentes abordagens. Os sábios da antiguidade proclamaram muitos milênios atrás a onipresença de Deus. Ramadas e Putana também expressaram essa verdade nos seus poemas. Os cientistas estão agora declarando que o cosmos inteiro é composto de energia. Alguns anos atrás, em uma reunião do Instituto de Ciência em Bangalore, um cientista se referiu à idade do Sol, dando um número que chegava a bilhões de anos. Os antigos se referiam ao Sol como Anadi, significando ser a sua origem indeterminada. Por meramente dar um número definido na casa dos bilhões, terá a ciência feito o fato mais significativo do que os sábios declararam? Anadi, sem começo, é uma descrição mais verdadeira da idade do Sol do que o cálculo dos cientistas em bilhões de anos. Buscando entender o Criador, os sábios da antiguidade entenderam os segredos da criação. Pelo entendimento da criação, eles compreenderam a verdade a respeito da sociedade e do indivíduo. A autoindagação é o meio para a autorrealização. A autoindagação revela que você não é o corpo, os sentidos ou a mente. Você é o senhor deles. Você é o espírito, o Atma. O conhecimento baseado no corpo é conhecimento mundano. O conhecimento baseado na mente é conhecimento racional. O conhecimento baseado no coração é conhecimento espiritual. Somos uma família. A preocupação principal desta conferência deveria ser como possibilitar aos membros a realização do divino. O primeiro requisito para esse propósito é a boa companhia. A boa companhia conduz a bons pensamentos. O Dr. Safaia expressou o seu agradecimento pelo presente de cobertores dados pelos devotos da Coreia. Apesar de sua proximidade a Swami durante muitos anos, muitos não entenderam os ensinamentos de Swami, até em assuntos de menor importância. Quando você expressa agradecimento, você agradece a um terceiro, porém, você não agradece à sua própria gente. Quando vocês vão jantar fora, vocês expressam agradecimento ao anfitrião, mas alguém agradece à própria mãe por servir a refeição? Não existe outros na organização SAI. Somos uma família. A palavra agradeço não deveria ser usada na organização SAI. É uma expressão puramente convencional do mundo comum. O membro de uma família que trabalha para a família difere de um trabalhador que trabalha para receber salário.
Os membros da organização SAI deveriam prestar serviço sem a expectativa de qualquer recompensa ou reconhecimento. Os membros da organização SAI deveriam se empenhar em melhorar a si mesmos, pelo menos em alguma medida, como resultado da sua participação nesta conferência. Não se preocupem com o passado. Concentrem-se no presente. Doravante, todos vocês deveriam trilhar uma senda sublime. Não deem lugar à inveja, a ódios ou a maus sentimentos mútuos. Sigam a regra: ajudar sempre, ferir jamais. Sai Baba.